Opa, e aí galera, beleza? Vamos continuar aqui? A gente começou, na última aula a gente falou já sobre reações químicas, né? Equações químicas, balanceamento de equações e das equações químicas, né? Balanceamento das reações, pode chamar também, que a gente ajusta os coeficientes para a gente ver certinho a proporção em que cada um dos elementos vai reagir, a proporção em mol, né? A gente fala a proporção, na verdade é o número de moléculas que reagem entre si, que vai ser a mesma coisa, né? Uma proporção em mol. Se uma molécula de um reage com uma molécula do outro, um mol de moléculas de um vai reagir com um mol de moléculas do outro. Tá? E aquilo lá foi a base para esse nosso assunto aqui, a estequiometria. Estequiometria é um assunto que muita gente tem muito medo, né? Quem está estudando, né, tem medo no vestibular e tal, só porque envolve matemática. Mas é uma matemática simples. Você só precisa saber fazer regra de 3. É a única coisa, é a única matemática. Tá? Então, para quem está chegando agora, né, quem está começando por aqui, meu nome é Luiz Eduardo Leotti, vou junto com vocês nisso aí. Vamos junto para o Enem. Próxima? Começou? Vamos lá. O que é a estequiometria, então? Estequiometria, a gente vai calcular a massa ou o número de mols, ou se a gente estiver falando em gases, a gente pode calcular também o volume, né? Na quantidade de produto a ser formado, né? A gente vai calcular a quantidade de produto que a gente forma numa equação, dependendo da quantidade de reagente que a gente coloca. Essa quantidade pode estar em mols, em massa, né? Ou em volume. Ou a gente também pode usar a estequiometria para calcular a quantidade de um reagente que você precisa para reagir com outro reagente. Ou a quantidade de um reagente que você precisa para formar aquela quantidade de produto que você quer. Basicamente, a gente vai trabalhar com proporções e a gente vai ter um elemento e ver quanto que a gente vai formar de outro, ou quanto que a gente precisa de outro. Tá? Bem tranquilo. Para isso, a gente vai ter que vamos ter que dar uma relembrada numas aulas atrás aqui em algumas coisas, bem rapidinho. Né? Vamos falar de mol, mas vamos começar com massa atômica. Lembra que a gente usa aquela unidade relativa, a gente calcula em U a massa atômica, né? Que a gente calcula a partir do padrão, que é um carbono 12, né? O isótopo mais comum do carbono. Ele tem massa atômica 12, foi estipulado, a gente já vai ver lá, né? Ele veio lá do número de massa do carbono, isso a gente vai ver daqui a pouco como é que calcula de verdade a massa atômica. Se ele tem 12, a gente estipulou que o tamanho dele é 12U. Então a gente vai medir todos os outros em comparação com o tamanho do carbono. Por exemplo, a gente tem o hidrogênio, descobriram que o hidrogênio é 1 sobre 12 da massa do carbono. Por isso que o hidrogênio é 1. A massa atômica do hidrogênio é 1U, porque é 1 sobre 12. Vale exatamente aquele um pedacinho do carbono ali, que é o nosso modelo, é a nossa unidade padrão. É 1 sobre 12 do carbono. O oxigênio, descobriram que ele era um pouco maior do que o oxigênio, ele é maior do que o carbono, né? O número, vocês sabem lá já, a gente já viu em umas aulas atrás aí, que a massa atômica dele é 16, né? Então, o carbono é 3/4 do oxigênio. Na verdade, isso foi descoberto comparando o tamanho, né? É 16 sobre 12, que é a mesma coisa que 4/3. Na verdade, essa aqui foi a proporção que descobriram. Né? Lembra, a química é toda experimental. Quase tudo vem lá dos experimentos no laboratório. Descobriram que a cada 4 carbonos tinha o tamanho de 3 oxigênios. Beleza? E a massa atômica, então, como a gente falou, é a massa de um átomo dada em U, unidade de massa atômica. U não é grama. Não venha me dizer que um átomo de carbono tem 12 gramas. Não. Ó, um U é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. É
muito menor do que 1 grama, tá? U e G não são a mesma coisa, beleza? Então como é que a gente calcula direito a massa atômica? Ela vem lá daquele número de massa, lembra lá do começo que a gente falou dos isótopos e do número de massa que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons? Lembra que formam o núcleo, que é o que dá a massa mesmo do átomo, porque os elétrons são muito pequenos? Pois é de lá que vem. Ele vai ser uma média ponderada do número de massa de todos os isótopos de um elemento. Legal, bonita a frase. O que isso quer dizer? O que quer dizer isso aí? Significa que, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com hidrogênio, lembra que tinha o hidrogênio que é o H1, o H2 e o H3, né? O hidrogênio que só tem um próton, que tem um próton e um nêutron, e que tem um próton e 2 nêutrons, né? Que é o hidrogênio de número de massa 1, de massa 2, de massa 3, são os 3 isótopos. Significa que quando você vai pegar hidrogênio, você vai usar hidrogênio, não tem como você separar totalmente os isótopos. Eles vão estar numa mistura de isótopos ali, você vai usar um pouco de cada hidrogênio. Por isso que a gente vai fazer essa média ponderada. O que é uma média ponderada? A gente não vai fazer uma média 1 mais 2 mais 3, divide por 3, então o número de massa do hidrogênio vai ser 2. Não, a gente vai fazer de acordo com a proporção. Como o número de massa, a gente considera que a massa atômica do hidrogênio 1, porque a grande maioria dos átomos de hidrogênio tem massa 1. Então vai ser 90% lá, quase não vai mudar a massa, o fato de existirem os outros 2 isótopos. Tá? Então vai ser uma média disso aí, porque a gente vai estar pegando, você está usando hidrogênio, você pode estar usando qualquer um dos 3 tipos de hidrogênio, vão estar na mistura. Outra coisa interessante é que aqui a gente vai trabalhar em geral com a massa atômica, né, global, a massa atômica lá da tabela periódica, na mistura, na proporção que existe no universo. No nosso universo conhecido, pelo menos. Mas você pode, por exemplo, estar trabalhando com um ferro que tem uma mistura diferente de isótopos. Né, que você faz uma análise e você descobre uma proporção diferente. Então você vai trabalhar com uma massa atômica diferente. Mas aqui a gente vai pensar principalmente lá na da tabela. Né? Por exemplo, aqui ó, o do cloro. A gente tem cloro 35, que tem 35 de número de massa. E a gente tem o cloro 37. E aí, qual que vai ser a massa atômica do cloro? Vai ser 35, porque tem mais 35? Vai ser 37, porque é o maior? Vai ser 36, que é a média dos dois? O que vai ser? Aí é que a gente vai ver, ó. Por exemplo, o cloro ele tem 75% de ocorrência do 35. Então, 3/4 do total de cloro são cloro 35. Lembra? O númerozinho em cima é número de massa, númerozinho embaixo, número atômico. 25%, o resto são cloro 37. Tá, e qual que vai ser a massa atômica dele? Bom, vamos fazer a média ponderada. Tem alguns jeitos de fazer isso aqui, né? O mais comum da gente encontrar é assim, ó. Você vai dizer que a massa vai ser 75% de 35, então vai ser 75 vezes 35. Mais, passei aqui, 25 vezes 37 é uma média ponderada. Isso aqui vai dar um número grande, né? Vai dar um número bem maior do que o que a gente espera. Por isso que a gente vai dividir por 100. Veja que isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó. 75% de 35, né? Que 75% dos átomos vai ser assim, mais 25% de 37. É a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazendo ali 75 vezes 35,
Vai dar 2.625. Tá? É importante saber armar a continha, saber fazer a multiplicação, senão, né, fica difícil. Tem que saber fazer isso aí. E 25 vezes 37 vai dar 925 sobre 100. Isso aí vai ser igual a 3.550 sobre 100. Cortamos esses zeros, corta esse zero, coloca ali. A massa atômica do cloro, massa atômica geral do cloro é 35,5 U. U e não G. 35,5 unidades de massa atômica. Beleza? Tranquilo? Isso aqui dá para fazer com qualquer elemento. É só saber calcular aqui a média ponderada. Você vai fazer a porcentagem dele, ou você já calcula, né, 75% de 35 e mais 25% de 37, ou se quiser montar essa formulinha aqui, que existe bastante nos livros de química aí, né, é a mesma coisa, só está dividindo por 100 depois. Você vai fazer ali a porcentagem de um vezes a massa dele, mais a porcentagem do outro vezes a massa, e dividir por 100, tem aí a massa atômica. Beleza. Massa atômica é massa de um átomo, é assim que a gente sabe. Mas a gente não trabalha com átomos livres quase, né? São poucas as coisas. A gente vai trabalhar mais com molécula. Com massa molecular. Que vai ser, no caso de uma molécula, a gente já falou disso aqui também numa outra aula, vai ser a soma das massas atômicas para uma molécula. E no caso, se a gente estiver trabalhando com substância iônica, normalmente a gente usa a expressão massa-fórmula, em vez de falar de massa molecular. Tá? Porque a convenção é dizer que molécula é o que é formado só por ligações covalentes. E o que é formado por ligações iônicas são compostos iônicos. Tá? Uns exemplozinhos aqui, bem fácil. Vai ter que... Tá, aqui tem que saber a massa de alguns. Tem alguns elementos que é bem interessante a gente saber qual é a massa atômica, tá? Carbono, oxigênio e hidrogênio tem que saber. E nitrogênio é razoavelmente importante também. Mas vamos lá. Por exemplo, CO2, você vai fazer assim, ó. C é igual a 12, que a gente já viu. Quanto C tem? Um só. Vezes 1. E oxigênio é 16 que ele vale. Vezes quanto? 2. Tá? Isso aqui vai dar 12, claro. Aqui vai dar 32. A soma dá 44. É a massa molecular do CO2, 44U. E o NH3? Vamos lá. Ó. N vale 14. H é 1, né? N só tem 1, H tem 3. Então aqui, ó, vai ter 14 mais 3. Então NH3, a amônia, é 17. E esse aqui? C12H22O11. Nossa, é muito difícil. Não, é só saber fazer multiplicaçãozinha. Isso é sacarose. Ó, C é 12 e a gente tem 12. H é 1 e nós temos 22. E O é 16 e nós temos 11. Tá? Daí a gente vai fazer as multiplicações. 12 vezes 12 é 144. 22 vezes 1 é 22. 16 vezes 11 é 176. Tá? E daí a gente somar tudo isso aí, tá?
E a gente vai ter que a massa da sacarose aqui é 342 U. Beleza? Tranquilo, né? Só a gente somar a massa atômica de todos os átomos. Né? Você vai lá, vai ver qual é a massa atômica de um átomo vezes o número de vezes que ele aparece. Tranquilo, né? Multiplicar e somar. Tá, de onde que a gente encontra essas fórmulas? Lembra? A gente comentou isso de leve também, da determinação de fórmulas. A gente pode ter a fórmula molecular, que é o que a gente mais falou, que a gente viu lá quando eu estava vendo as ligações, que a gente vai mostrar exatamente os elementos que participam de uma molécula. Mas isso é mais moderno. Antigamente, você encontrava mais em fórmula mínima ou fórmula centesimal. Né? A fórmula mínima também é conhecida como empírica ou estequiométrica. Né? Empírica por quê? O que é empírico? É o que vem de um experimento, que você descobre o resultado na prática. Isso aí vai dar a proporção entre o número de átomos de cada elemento. Por exemplo, você vai chegar ali, o CO2, por exemplo, é 1 carbono para cada 2 oxigênios. Tá? Mas ela já está na fórmula mínima. Mas se você chegar na glicose, por exemplo, né, ela é C6H12O6. Veja que são 6 carbonos para 12 hidrogênios para 6 oxigênios. Então, se você dividir isso aí, na verdade, a fórmula que você encontrava era 1 carbono para cada 2 hidrogênios e para cada 1 oxigênio, ou 1 carbono para cada água. Isso aí é a fórmula mínima. E a fórmula percentual é o que vai dar a porcentagem em massa de cada um dos elementos. Tá? Aqui, ó. A glicose mesmo já está aqui do lado. Isso aqui é a fórmula molecular. É a que sai lá do número de ligações. A fórmula mínima a gente pode dividir todos os números pelo mesmo, né? A gente vai dividindo. Ó, C6H12O6 é a mesma coisa em proporção que C3H6O3. E que é a mesma coisa que a gente dividindo por 6, né? Em CH2O. Lembra? Comentei até dessa fórmula. Ó. O carboidrato, carbono com água. Assunto mais para frente. Tá, e aqui, ó, e como que a gente acha a fórmula percentual dessa glicose? Né? Eu falei que é a porcentagem dela lá. Tá, aqui a gente vai ter que fazer uns cálculozinhos também, se precisar, ó. C, quanto que a gente tem de massa no C? A gente tem 12 vezes 6, certo? Isso aqui é 72U. No H, quanto que a gente tem? A gente tem 1 vezes 12. Isso aqui é 12U de H em cada molécula. E ó, a gente tem 16 vezes 6, que isso aqui é 96U, né? O total, somando isso aqui, é 180U. Tá, e como é que a gente sabe a porcentagem? Só tirar, né? Porcentagem de carbono vai ser 72, dividido por 180. 72 dividido por 180 dá 0,4, que é 40%. O H é 12 dividido por 180. 12 dividido por 180 vai dar 0,06667. Isso aqui é 6,6667%. E para achar o O, ou você faz 96 por 180, ou você faz, né? Lembra que tem que dar 100%, obviamente. Ou você vai somar aqui 40 com 6,66 ali, 6,66666, e tirar isso, né, que vai dar 40
46,66666. E você tira isso de 100, que você vai chegar em 53,333333. Então, o oxigênio vai ser 53,33333, né, por cento. Tá? Você pode representar ou dessa maneira aqui, só falar que um elemento igual a 40%, outro igual a 6,67, ou você até pode escrever assim, como C 40%, H 6,66%, O 53,33%. Tá? E ao contrário, e se eu tiver aqui, ó, o composto que tem 70% de ferro e 30% de oxigênio, como que vai ser a fórmula desse composto? Né? Ele dá aqui que a massa do ferro é 56. E aí? Como é que vai fazer isso aí? Dá para fazer de alguns jeitos, mas, por exemplo, a gente sabe aqui, ó, que ferro, o ferro mais o oxigênio vai dar o nosso composto, certo? Então, 30% da massa do composto é feito de ferro. Aliás, 70% é ferro e 30% é oxigênio. A gente vai ter alguma coisa como FeO. Se a gente tivesse FeO, seria quanto aqui? Seria 56 mais 16, né? O total, que daria 72. Certo? FeO é 72. Mas qual que é a porcentagem de ferro que tem em FeO? É 56 por 72. É 77%. Então, ó, a gente já tirou sem fórmula. Aqui a gente sabe que, na verdade, é menos. Né? Tem uma proporção diferente isso aqui. Você vai ter mais oxigênios do que ferro. Se você tiver o mesmo tanto de oxigênios e ferro, você vai ter aqui 77% de ferro contra 30% de oxigênio. E se você tiver FeO2? Aqui passou de 72 para 88. Tá? Então, 88, se você dividir lá, vamos ver quanto de ferro que tem. 56 por 88 dá 63%. Ah, então é mais que isso. Então a gente não tem o dobro de um do que do outro. Bem simples, agora já resolvemos aqui a questão, né? A gente não pode ter o mesmo tanto e não pode ter o dobro. E a gente não vai ter uns números muito absurdos entre os dois, né? Se você for ver como é que são as ligações. Então, só pode ser aqui, ó, Fe2, O3. Fe2, O3 vai ser... Qual que é a massa dele aqui? Vai ser 56 vezes 2 e vai ser 16 vezes 3. 56 vezes 2 dá 112. 16 vezes 3 dá 48. Isso aqui vai dar 160. Certo? Então, a gente vai ter 112 por 160. Vai ser o ferro. 112 por 160. Que vai dar 70%. Né? Dá 0,7. Você multiplica por 100. Dá 70%. E o oxigênio, obviamente, vai ser os outros 30%.
tá? Dificilmente vai ter um negócio muito grande para você fazer, tá? Mas a gente vai com tranquilidade. Dá para fazer isso aí, ó, direto de outro jeito, tá? Você pode fazer que 56, o ferro ali, ó, 56 é igual a 0,7x. Que vai ter, então x é 80. Né? Você conseguiria fazer assim, daí você vai chegar, você chegaria num composto de 80, né? Isso aqui seria um composto que tem ferro e oxigênio igual a 80, certo? Mas não era 160? Calma, tá? Então a gente tem 80 se tiver um ferro, que é 56. Quantos oxigênios a gente vai ter? O que sobrou. 80 menos 56 dá 24. Então, o O vai ser 24U. E quantos oxigênios são 24U? É só você fazer lá 24 por 16. 24 por 16 dá 1,5. Então, vai ser FeO 1,5. Ah, então tá errado fazer por esse jeito. Claro que não. Tá vendo? FeO 1,5. Você tem 1,5 de oxigênio. Mas isso aqui é uma proporção, lembra? Se a gente multiplicar tudo, a gente quer eliminar a vírgula, a gente vai multiplicar tudo por 2. Lembra lá em balanceamento? Mesma coisa. A gente multiplicando tudo por 2, a gente vai ter Fe é 1 vezes 2, vai dar 2. O é 1,5 vezes 2, vai dar 3. E o 80 ali, vezes 2, vai dar 160 e chegamos na mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Vamos prosseguir então. E vamos falar de mol, que eu já falei algumas vezes nessa aula, inclusive. A gente comentou já em aula passada. Mas é muito importante você ter esse conceito de mol bem definido se a gente vai trabalhar com estequiometria. Então, mol é quando a gente está falando em quantidade de matéria. A gente está falando em número de moléculas, não está falando em massa. Um mol é um número de átomos, né? Veio lá do número de Avogadro, ele que trouxe isso aí, que é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Que é o número de átomos de carbono 12 que vão ter 12 gramas de carbono. Então, ele é um número de conversão entre a nossa massa atômica lá, né? Ou também a massa molecular, e massa de verdade, em gramas. Então, esse é o número de moléculas em que a massa que vão ter como massa a sua massa atômica. Por exemplo, a gente falou ali do Fe2O3, que ele tem 160U. Então, a massa molar dele, que a gente vai ver ali na frente, é a mesma coisa que a gente falar que é 160 gramas por mol. Então, a cada mol de átomos desse, a cada 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou melhor, moléculas desse Fe2O3, a gente vai ter 160 gramas. Então, o número de Avogadro aqui é a conversão, é o número de moléculas que você vai precisar para converter aquela massa molecular ou a massa atômica numa massa de verdade, numa massa em gramas. Tá? É o número de moléculas que você vai precisar para ter aquilo lá em gramas. Beleza? Então aqui, como a gente já fez essa revisãozinha, vamos falar sobre as leis ponderais, que é o que surgiu, né, a base da estequiometria, né? E uma aqui que vocês já viram algumas vezes, sabem que é a base da química em si. Tá? Leis ponderais a gente chama as leis que são relacionadas à massa das substâncias envolvidas numa reação química. Existem mais do que essas aqui. Essas aqui são as mais importantes, que é a lei de Lavoisier, que a gente já viu algumas vezes, e a lei de Proust. Tá? Mas tem lá a lei de Dalton, de Kirchner, tem algumas outras.
Lavoisier, esses slides já viram algumas vezes, inclusive, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente viu numa reação química que isso a gente usa para balancear uma reação. Mas a gente também, né, a gente usa para balancear lá todos os átomos que entram de um lado, saem do outro. Mas isso não funciona só para o número de átomos, né? Ele funciona também para a massa. Digamos assim, que você tem aqui a reação H2 mais O2 dando H2O. Tá balanceado isso aqui? Não tá. Você tem 2 oxigênios, precisa ter 2 oxigênios do outro lado, vai precisar 2 aqui, tá? A gente já entra nisso aí. Mas se você tiver, por exemplo, se tiver aqui 2 gramas disso aqui e você tiver 16 gramas disso aqui, então você colocou 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, quanto de água você vai formar? 40 gramas? 10 gramas? Não, né? Você tinha 18 no total, vai ter 18 gramas no total. Mas e o rendimento? Calma, isso aí, mais pra frente a gente vê, mas basicamente aqui você vai ter tudo que você coloca de massa, você vai retirar como massa. E a lei de Proust, né, ele viu, tem 2 interpretações diferentes que ele fez. Uma é essa aqui, ó, que uma mesma substância é sempre formada pelos mesmos elementos combinados na mesma proporção em massa, independente da sua origem. O que isso aí quer dizer? O que ele quis dizer, na verdade, é a mesma coisa aqui do Lavoisier. Ele quis dizer que tudo que entra, né, toda massa que entra sai, e ele também viu que elas têm além disso, ele viu mais que isso, ele viu que elas têm uma proporção constante. Tá? A minha conta aqui, na água, tá certa, porque eu sei a proporção. Né, vem da massa molar, a gente já vai ver isso direito. Mas ele viu isso aí, que com água, se ele tinha lá, tá? Sem escrever direito. Se ele tinha lá 2 gramas de hidrogênio, ele sempre ia reagir com 16 de oxigênio e ia formar 18 de água. Se ele tinha 1 hidrogênio só, ia reagir com 8 e ia formar 9. Se ele tivesse 3, ele ia reagir com 24 e ia formar 27. Ele viu que tinha proporção constante. Veja, é daí que saem os coeficientes de uma reação química também. A gente sabe aqui que vai estar sempre nessa proporção as quantidades do que a gente usa aqui, a quantidade de reagente e produto vão estar sempre nessa proporção para formar água. Vai ser sempre 1 de hidrogênio a cada 1 grama de hidrogênio, ou 1 mol, vai dar na mesma, né? Porque vai ser uma conversão. Só o número de conversão, a constante ali, o número de Avogadro é o mesmo para qualquer uma dessas moléculas. Vai ter essa proporção, 1 para 8 para 9. Então, isso aqui, isso que a gente falou é outra interpretação, outro jeito de ler aqui. Que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas, né? Hidrogênio e oxigênio estão reagindo e estão produzindo água. Então, uma reação ela é sempre fixa, constante e invariável numa mesma reação. Então, a gente sempre vai ter essa proporçãozinha aqui. Por exemplo, para formar água, vai ser 1 para 8 para 9. Né? Proporção entre os que estão reagindo e o que está sendo produzido. Isso funciona para qualquer reação. A gente vai ver, já vamos ver isso direitinho. Beleza? Além dessas 2 leis, outra importante para a gente é a lei volumétrica do Gay-Lussac, de Gay-Lussac, né, que são 2 pessoas, na verdade.
O que ele disse? Que os volumes dos gases que participam de uma reação mantêm entre si uma proporção constante e de números pequenos. O que ele quis dizer com isso aí? Ele calculou o volume dos gases usados. E ele viu que tinha uma proporção, que eles mantinham proporção constante entre si e números pequenos. É a mesma coisa, aqui no caso, ali na água, a gente estava trabalhando com gás hidrogênio, gás oxigênio, formando água na forma gasosa também. O que ele viu é que a gente já tinha visto, já tinham tirado que a massa tinha essas proporções constantes. Por que números pequenos? É um desse. Quando você está reagindo gases aqui, você sempre vai ter, vamos lá, 3 gases aqui, você vai ter aqui, em volume lá, digamos que 1 litro desse aqui reagia com 2 litros desse aqui e formava 1 litro desse aqui. Pode isso, mas e a conservação das massas? Próximo slide. Conservação das massas é uma coisa, conservação de volumes é outra. Tá? Gases. Os gases, eles não conservam o volume. Você juntou duas coisas você juntou 2 litros de um gás, mais 3 litros do outro gás, você não vai formar 5 litros. São coisas diferentes, principalmente se você estiver fazendo uma reação que vai com mudança de estado. Não tem nada a ver. A conservação de volumes não existe. Claro, lá nos líquidos vai conservar o volume. Gás não mantém volume. Lembra? Gás tem volume variável lá na primeira aula. Então não existe conservação do volume. Mas o que existe é a proporção constante. 1 litro do X sempre reagia com 2 litros do Y e formava 1 litro do Z. Se colocasse 2 aqui, ia ser com 4 e formar 2. Tá? Isso que ali a lei de Gay-Lussac diz que se a gente estiver falando com gases, essa relação ali de massa com igual, vai funcionar volume com volume de gás, vai funcionar igual a massa com massa e mol com mol, que a gente viu para todas as substâncias. Por exemplo, já pulando uma partezinha aqui para ver como isso aí não funciona, né? Aliás, funciona, mas como a conservação de volumes não é conservação, aliás, conservação de massa não funciona para volume, a gente vai ver aqui essa reação. Já viram que não está balanceada, porque eu já balanceei ela igualzinho ali atrás, né? Isso aqui vai ser 2H2 mais O2, dando 2H2O. Tá? O volume de um gás vai depender só do número de mol dele. E claro, da temperatura, da pressão, mas a gente mantendo aqui, né, tudo na mesma, todos eles estão nas mesmas condições, então você vai manter, né, essas condições, e o que diferencia o volume de um gás é o número de mols que tem. Não importa qual é o elemento, eles vão ter o mesmo volume no mesmo número de mols. Veja que aqui desse lado a gente tem 3 mol formando 2 mol. Então não vai conservar o volume. O volume inicial era bem maior do que o final, 1,5 vezes maior, porque o volume só depende do número de mol para um gás. O número de mol, temperatura, pressão, né, volume disponível, mas digamos que a gente está reagindo eles estão no mesmo ambiente, estão nas mesmas condições, mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, então só vai diferenciar, aliás, o volume deles só vai diferenciar pelo número de mols. Tá? Então vamos começar aqui com mais uma coisinha, mais um conceitozinho que é interessante a gente saber, que é CNTP. CNTP são as condições normais de temperatura e pressão.
nada mais são que parâmetros para algumas reações. Tá? A gente chama de CNTP quando a gente tem temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Isso é a nossa CNTP. Tá? Então, se a gente estiver falando reação ocorre em CNTP, 1 atm, 0 graus Celsius. Tá? Importantíssimo lembrar esses valores. E outra coisa importantíssima é que CNTP e condição ambiente não é a mesma coisa. Talvez você more no Canadá, na Rússia, você pode dizer que a tua temperatura ambiente seja 0 graus Celsius, ou menos, bem menos. Né? Mas não. Quando a gente chama de condição ambiente, a gente vai falar 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Se alguém está falando de condição ambiente, é isso aqui. CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm. Beleza? E aqui, ó, é aquilo que eu tinha adiantado, que o número de mols, aliás, que o volume dos gases só depende do número de mols. Para substâncias gasosas, não vem me dizer que funciona para líquido e para sólido, que não, é só gás. Um gás, qualquer gás, em CNTP, vai ter 1 mol desse gás, vai ter 22,4 litros, tá? 1 mol de gás qualquer vai ser 22,4 litros. Isso em CNTP. E 2 mols, professor, quanto que é? 44,8, né? É uma proporção fixa. Cada mol, 22,4. Voltando lá para a água, a gente tinha lá, ó, 2H2 mais O2, dando 2H2O. Isso aqui significa, ó, tinha 2 mols de gás hidrogênio. Isso significa 44,8 litros de hidrogênio. Mas eu estou só falando com duas moléculas. Tá, mas é proporcional, né? Você trabalhar com 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio é a mesma coisa que você trabalhar com 2 mols de molécula de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. A proporção entre eles é a mesma. E é muito mais fácil de reagir, já falei isso. Você tem uma molécula de hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio soltas nessa sala. Qual é a probabilidade delas se baterem? É a mesma probabilidade de você se encontrar na rua uma pessoa aleatória que mora no Japão. Talvez menor que a probabilidade. Tá? Então, é uma probabilidade muito pequena. Agora, se você tiver 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, são muitas moléculas. De um, com 2 mols do outro, então é 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, várias moléculas, aí a gente vai ter a chance com que elas se trombem e que tenha reação. Então, 2 mols de hidrogênio aqui tem 44,8 litros. 1 mol de oxigênio vai ter 22,4 litros. E a gente vai formar aqui do outro lado, somando os dois, vai formar aqui 67... Claro que não. Proporção é constante, não tem conservação dos volumes. O volume do reagente não é igual ao volume do produto. Pode ser, mas não é regra. Então aqui, ó, a gente tem 2 mols, vai ter 44,8 litros de água. Na forma gasosa, se a água estiver líquida, não funciona isso aqui. Não se esqueça. Beleza? E olha só, isso aqui que eu acabei de fazer já é a estequiometria. Ou o que a gente chama de cálculo estequiométrico. O que a gente precisa para fazer o cálculo estequiométrico? Primeiro, a gente tem que conhecer a proporção inicial. Então, a gente vai precisar da equação química e balancear a equação química, porque isso vai dar a proporção em mols, né? A proporção em número de moléculas, que é a mesma coisa que em número de mols. Né? Consegue entender que é a mesma coisa, né? Tranquilo. Então, a gente vai pegar a equação química
vai balancear, a gente vai ter exatamente a proporção em mols de cada coisa. Daí, fora isso, a gente precisa de alguns parâmetros iniciais, né? Eu coloco tantos gramas do reagente X. Quanto que eu preciso do reagente Y? Quanto que eu vou formar do produto Z? Isso é a estequiometria. Por exemplo, isso aqui, ó, que é a queima do etanol, tá? Isso aqui é etanol com gás oxigênio, produzindo gás carbônico e água, né? Veja, líquido, gasoso, gasoso, líquido. Tá bom, tenho aqui a queima do etanol. Se eu queimar, então, 3 mols de etanol, quanto de gás carbônico eu vou produzir? Então, vamos colocar aqui, ó, 3 mol de C2H5OH. Quanto que eu vou produzir? Quantos litros? Não, vamos começar com gramas. Quantos gramas de CO2 eu produzo? Eu consigo relacionar número de mols com massa? Consigo. Tá. Começo de conversa. Isso aqui